Amém, tá. Meus irmãos, vamos lá então com a graça de bom Deus, né? Vamos dar início à nossa lição. Com o tempo aí, quem for entrando, vai entrando, né? É, irmãos, então nós estamos estudando a lição, o caminho, né? Do povo da aliança. Então nós estamos vendo aqui a teologia bíblica dentro do livro de Juízes e dentro do livro do livro de Reis, tá bom? Bom, então, aí nós estamos agora na lição número 10 sobre os reis de Israel, que compreende aí do capítulo 11 até o segundo livro de Reis, tá bom? Então, para nós melhores entendermos agora aqui o livro de Reis, né? Então, nós temos que compreender, só para a gente recapitular um pouco o que nós já vimos por atrás, né? O escritor, o escritor aí do livro de Gênesis, ele tem como propósito mostrar que o povo de Israel foi escolhido por Deus, tá? Pelo Deus eterno, para trazer a bênção às nações. Em ti serão benditas, Abraão, todas as nações da terra. Então, essa bênção tem um sentido, trazer cura, salvação e restauração. Bom? Então mostrar que Israel foi chamado para ser uma bênção às outras nações. Então, só para não podermos relembrarmos aonde nós estamos. O que nós já vimos aqui com o irmão Wesley, né? Já falamos que, no princípio, havia o nosso Deus, a eternidade passada. Nós temos a Bíblia, as Escrituras falam sobre a criação, sobre a queda do homem, sobre o dilúvio, a Torre de Babel, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então, esse período aí compreende o livro de Gênesis e também o livro de Jó, que está dentro do período patriarcal. E temos também temos um outro período agora, que vai ser Israel no Egito, que são 400 anos. Deus levanta Moisés, liberta o povo do Egito, eles vão peregrinar mais 40 anos pelo deserto. Então, esse período aí é coberto pelo livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também nós temos a conquista de Canaã. Esse período é relatado no livro de Josué, e temos o período dos juízes, né? Que está dentro também dessa revista. Então, desse período, nós temos o livro de Juízes e o livro de Ruth, e parte de 1 Samuel, que ainda falam sobre um período desses juízes, quando vai ser instituído por Samuel a monarquia, né? Então, a monarquia, nós temos aí, ou chamada monarquia unida, que nós temos os 3 grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Então, Davi, quando ele termina o reinado dele, e agora Israel não é mais apenas uma nação, agora Israel é um império. Então, o que é o império? É quando uma nação domina sobre as demais. Então, nós temos aqui o Israel unido. Então, no período dos juízes, quando Israel pagava impostos a essas nações, agora é o contrário. Essas nações que pagam imposto a Israel, né? Então, nós temos aí o final do reinado de Salomão, um reino muito esplêndido, um reino com muita grandeza, só que para manter esse luxo fica caro, entende? Custou muito caro ao povo para manter esse luxo, né? Então, com a morte agora de Salomão, nós entramos num outro período que as escrituras vão retratar, chamado o reino dividido ou a monarquia dividida. Então, nós temos aqui uma escada, Êxodo, né? A conquista, os juízes, nós temos um patamar agora, e esse patamar agora começa uma decadência agora com a divisão dos reinos. Então, quando o livro de Gênesis ele fala que o propósito dele era mostrar que Deus chama Abraão para ser uma bênção, o propósito do livro de Reis agora, ele quer mostrar como os livros do rei contam o apogeu e a decadência e a extinção dos reinos. Então, primeiro, ele vai falar sobre o reino, o dividido, né? Depois é levado cativo em suas divisões.
Então nós temos agora o reino do norte, que é Israel, que vai ser levado para o cativeiro pela nação assíria, e temos o reino do sul, que é Judá, que vai ser levado pelo Império Babilônico. O propósito também do livro de Reis é mostrar o pecado que dessas duas nações agora, tanto Judá como Israel. Tanto o reino do norte e como o reino do sul, tanto Israel como Judá. Então, os pecados vai ser o pecado da idolatria, tá? O povo, eles esquecem da lei, a injustiça social, eles não cuidam dos pobres e dos necessitados, e, sobretudo, a rejeição da palavra do Senhor, né? A palavra, a lei e os profetas, que é a palavra escrita e a palavra falada. Então, julgado pelas promessas feitas por Davi, né? Que está lá em 2 Samuel, os reis de Judá foram reprovados. Na sua maioria, havendo contudo uma exceção exceção com Ezequias e Josué, e Josias e o outro, né? Que foram um dos melhores. Mas em relação ao reino do norte, né? Todos eles foram julgados sem exceção, porque todos os reis do norte se envolveram com a idolatria, né? Então, por isso que nós temos aí um resumo dentro do livro de Reis, né? O Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os seus profetas e todos os seus videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo a lei que eu vos prescrevi. Então, ele está falando isso lá quando o povo sai do Egito, lá no Monte Sinai, Deus faz um pacto com a nação e entrega a lei. A vossos pais, agora Deus começa a falar pelos pais, por intermédio dos meus servos e os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes tornaram nulo, obstinado e de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor. Então, agora, o que ele está mostrando? Não foi só o povo lá no deserto que teve um coração duro, né? Mas esta geração agora também está tendo um coração duro, e por isso eles serão julgados. E então aí será o destino dos dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Então, o livro de Reis, ele vai tratar sobre isso, né? Nós temos a monarquia unida, Saul, Davi e Salomão. Então, agora, com a morte de Salomão, o Éden colocou isso bem na aula passada, né? Que assim que Salomão morre, né? Antes de Salomão morrer, ele já recebe uma profecia que o reino será dividido. Então, o reino agora ele fica, o reino de Judá fica com o filho dele chamado Roboão, e o reino do norte vai ficar com um capataz, um ministro lá das obras, né? Que era Jeroboão. Então, Roboão, como ele não quis abaixar os impostos, os anciões pediram isso, mas Roboão ele vai dar ouvido às pessoas mais jovens, né? Então, com isso agora vem a divisão do reino. Então, aí nós temos a máxima de Roboão, né? O meu dedo mínimo, né? Que é esse aqui, é mais grosso que o lombo dos meus pais. Em outras palavras, o que Roboão estava dizendo? Agora, se o dedo mínimo dele era mais largo que o lombo do pai dele, então como seria o lombo dele? Então, quer dizer, os impostos seriam muito, muito mais pesados. Então, por isso vai acontecer a divisão. Roboão não estava disposto a servir a nação, mas queria que a nação o servisse, né? Infelizmente, isso é uma prática até nos nossos dias hoje entre os povos. Os reis são chamados para servir as pessoas mais necessitadas e miseráveis, e não o Estado foi criado para ser servido pelas outras pessoas. Bom, então entramos agora no período chamado agora a monarquia, né? A monarquia unida, e temos aí a divisão do reino. Não sabemos quanto tempo, se durou alguns meses, algum ano, até toda
como foi essa transação para a divisão. Então, só para ter em mente agora, para a gente, com as outras lições que nós vamos trabalhar com o Éder, então nós temos agora o reino do norte, né, será Israel, e o reino do sul. Então, aqui a gente percebe que, como a Bíblia, esses dois reinos, eles vão ser relatados em paralelo, tá? Tanto o livro de Reis, ele vai falar sobre o reino de Israel e o reino do sul, mas sempre tomando o reino de Judá em paralelo, né? Então, o reino de Judá, o reino de Israel vai terminar, né, por volta lá do ano 722, e o reino de Israel, o reino de Judá continua ainda até o ano 586, quando vai ser levado para o cativeiro da Babilônia, né? Então Israel termina com o cativeiro assírio e o reino de Judá vai até o exílio da Babilônia. Bom, então, basicamente, nós temos essa divisão, né? Era as 12 tribos, e com a divisão, basicamente, fica o quê? A tribo de Judá, fica a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nós temos aqui a tribo de Simeão, mas a tribo de Simeão, basicamente, ela foi absorvida pela a tribo de Judá. Então, basicamente, por isso que é falado as 2 tribos do sul e as 10 tribos do norte. Então, quando acontece essa divisão, o que acontece agora na nação? Como o templo de Salomão, como o templo do Senhor está estabelecido em Jerusalém, se vocês lembram que há um grupo, há várias cidades que os levitas não receberam terras, os levitas receberam, os levitas não receberam como fala assim, como tribo, né? Mas eles receberam porções de terra que eram cidades, né? Então, e esses levítanos, eles tinham um turno a cumprir aqui no templo. Então, quando houve essa divisão, o que aconteceu? Muitos dos levitas, tá bom? E muitos dos tementes a Deus migraram o quê? Do reino de Israel para o reino do sul. E o rei, tá? E o rei Jeroboão, com medo dessa migração, então o que ele faz? Como ele volta lá do Egito, então ele coloca um altar de um bezerro lá em Dan e coloca um outro altar aqui do Deus, do bezerro em Berseba. Em outras palavras, dizendo que ele tem agora uma materialização do Deus de Israel, que é esse bezerro, que eles poderiam cultuar, entre aspas, o Deus de Israel nessa forma de bezerro. E também vimos, o texto fala lá no livro no capítulo 13 de Reis, que essa atitude de Jeroboão, ele foi reprovado, tem um profeta lá que sai daqui de Judá e confronta ele, né? E com isso, moço, né? Roboão, ele vai implantar agora a idolatria, né, em Israel. Bom, então, basicamente, é isso que o livro dos Reis que ele vai tratar, tá? Então, nós temos aqui a divisão do reino. Alguns historiadores colocam 931, outros 930. Então, a característica básica desses dois reinos. O reino de Israel terá 9 dinastias. O que são 9 dinastias? São 9 famílias que vão governar as nações, né? Então, tanto aqui no começo haverá muita morte, e aqui também como aqui no final. E um total de 19 reis. E uma outra característica aqui em Judá, em reino de Israel, teremos só uma única dinastia, todos esses descendentes que serão descendentes de Davi. Teremos 19 reis e uma rainha, chamada aqui rainha Atalia, né, que ela vai ser a filha de Acabe, que vai fazer aliança aqui com Josafá, que ela vai reinar durante basicamente 6 anos. A outra característica também, nesse período aqui, que o reino de Judá só terá uma capital, que é Jerusalém, enquanto o reino do norte terá 3 capitais, chamado Siquém, Tissa e, por fim, Samaria, e que depois, então, a tribo do norte, basicamente também, por isso que ele vai ser chamado de Samaria, né?
depois que vai dar origem também, lá depois aqui do exílio da Babilônia, que chama da origem dos samaritanos. A importância, meus irmãos, a gente entender essa cronologia, tá bom? Dessa divisão dos reinos, porque nós teremos nesse período aqui uma intensa atividade profética e nós teremos profetas que vão profetizar, falar, trazer uma mensagem diretamente por exemplo, aqui, o caso de Elias vai profetizar diretamente ao reino de Israel, também como Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. E teremos também os profetas aqui do sul, que vão profetizar basicamente para o reino do sul, e há uma fase aqui também que o profetas do sul, eles vão dirigir também ao reino do norte, mas basicamente as profecias deles vai dirigir ao reino do norte. A importância disso aqui é de saber que quando a profecia ela vai ser dita, existe um contexto histórico, um contexto cultural, por isso que essa mensagem ela vai ser dirigida diretamente. Agora, o mais interessante nesse gráfico aqui é quando Israel, tá bom aqui, ele vai durar aqui um pouco mais que o reino Judá vai durar um pouco mais que o reino de Israel. Aqui no final haverá uma intensa atividade profética. Por isso que é importante entender esse período para saber a mensagem que esses profetas eles estão trazendo, bom? Então, por isso que a dificuldade hoje com a leitura da Bíblia, que a gente sempre fala com os alunos, porque a nossa Bíblia ela está colocada em divisão de assuntos, tá bom? Então, você tem o livro histórico, depois você tem os profetas. E os nossos profetas não estão em ordem cronológica. Então, a dificuldade nós entendemos por que o profeta, por que o livro de Isaías é o primeiro livro, mas ele está aqui no meio do acontecimento da nação. Muitas vezes, a gente, se não tiver um bom contexto histórico, não está sabendo. Então, por isso, tá? Essa cronologia do livro dos reis nos ajuda a entender a mensagem o que está acontecendo, porque o profeta traz essa mensagem ao povo, né? Então, voltamos lá. Então, nós temos a monarquia unida, a divisão dos reinos, reino de Israel, vai terminar com, aí tem o reino de Judá, Israel vai para o cativeiro, Israel vai o cativeiro assírio, e Judá, então ele termina aqui no exílio da Babilônia. Bom, então vamos falar agora, vamos falar sobre o reino de Israel e, se der tempo, vamos chegar lá quando Israel vai para o cativeiro assírio. Bom, então, o reino do norte, ele vai do ano 931 a 722, com a queda de Samaria. Então, nós temos uma média aqui de 209 anos. O reino do sul, que é o reino de Judá, vai também mais ou menos aqui do ano, ficou errada a data, aqui 931 a 586, e uma média aqui de 345 anos. Então, mês depois, tá? Interessante aqui, mês depois da queda de Samaria, Israel Judá ainda vai ter um período de misericórdia, por mais de 130 anos, Deus chamando a nação ao arrependimento para que ela não fosse levada ao exílio, né? Então, nesse período aqui, desses 209 anos aqui, entre Israel e Judá, basicamente será um período aqui de um relacionamento de aminosidade e lutos, né? Então, o que nós vamos aqui nos primeiros capítulos de Reis. Quando o reino se dividiu, Roboão tentou novamente fazer guerra contra o reino de Israel e reconquistar o domínio sobre as 10 tribos do norte. Aí ele vê um profeta dizendo que não adiantava, que aquilo veio do Senhor e que essa divisão ela não viria, né? Só um detalhe também nesse gráfico aqui, irmãos, quando eles colocam aqui esse verde, né? Todos os profetas foram o quê? Foram maus, tá bom? E esses brancos aqui foram profetas bons. Outro ponto interessante aqui nesse gráfico, né? Quando está vendo esse truncado aqui, ó, tá? É que houve uma corregência enquanto o pai estava vivo, tá? O filho estava reinando, né? Em uma época quase que havia 2 reis reinando ao mesmo tempo. O pai está doente ou com uma certa dificuldade,
e os reis estão reinando, né? E aqui também, normalmente, tem esse período. Então, os profetas terão uma atuação nesse período. Aí nós temos agora um período de aliança, quando Atalia, tá bom? Acabe faz uma aliança com Josafá, que a filha dele casa com Jorão. Então há uma aliança, tá? Assim como uma aliança entre famílias, começa agora a haver uma aliança entre casamento entre o reino do norte com o reino do sul. Mas basicamente também haverá um período de hostilidade. Deus vai enviar Jeú para matar aqui o filho de Jorão como juízo, e temos também uma outro ataque de Israel contra Judá, quando o reino de Israel quer fazer uma aliança juntamente com a Síria para enfrentar um império que chama Assírio, e Acaz, ele não quer se envolver com isso, né? Então, aí, nesse período aqui, vem Isaías orientando. Então, nós temos basicamente esse período de hostilidade e aliança entre os reinos. Bom, agora, uma característica básica desse período, irmãos, tá bom? É que todos os reinos do norte, eles serão idólatras, tá bom? Então, todos os reis de Israel serão a idolatria. E por causa, quando há a idolatria, isso leva uma série de problemas sobre as nações. E então Deus vai trazer um julgamento sobre cada essa dinastia. Então nós temos aqui Jeroboão, tá? Vê um filho dele, Nabate, né? Aí ele levanta uma outra dinastia que é Baasa, tá? Baasa, ele extermina todos os descendentes de Roboão. Aí levanta uma outra dinastia que é Elá, também vai exterminar os descendentes de Baasa. Aí vem também Zirrim, que também, esse aqui é um borátil, ele morre lá embriagado, e vem o general dele chamado Onri, tá? Que vai matar Zirrim, que nós temos aqui uma dinastia, né? De Onri, Acabe e Acazia, que vai terminar aqui com Jorão. Aqui quando levanta uma outra dinastia, que é Jeú, tá? Que vai acabar com exterminar toda a casa de Onri, ou a casa de Acabe, que Elias ele vai profetizar que Jeú vai exterminar essa dinastia de Acabe por causa dos seus pecados. Bom, então basicamente, irmãos, o reino de Israel ele é um reino baseado pela idolatria. Quem estabelece o culto a bezerro é o Jeroboão I. Depois, Acabe estabelece, juntamente com Jezabel, o culto a Baal. Depois, Jeú, ele elimina os adoradores de Baal, mas volta ao culto ao bezerro. Então, esse período aqui, tanto do livro dos Reis, dentro do livro dos Reis, dirigindo ao povo de Israel, ao reino de Judá, haverá um início do intenso ministério profético. Então, muitas vezes os profetas vão animar, mas, sobretudo, eles vão trazer uma palavra de juízo e disciplina à nação pela sua as suas desobediências, né? Então, olha lá, Yahvé enviou profetas como Aías, Elias, Eliseu, Micaías, além dos que assinam também o livro dos profetas, como Amós e Oséias, que esses profetas basicamente se dirigem ao reino do norte, ao reino de Israel. Em todo o tempo, Deus procurou um povo que insistentemente o rejeitava. Chamou o conserto os reis que ignoravam que ignoraram ou obstinadamente desobedeceram. Então, Onri, né? Ele era um comandante árabe, comprou uma terra de um homem chamado Seme, lá no alto de uma montanha edificada. Então, ele vai edificar a cidade de Samaria. Com essa, ele teve a finalidade de fazer uma cidade mais protegida, mais resistente, e também acabar com as rebeliões que ele teria como aqui como combater as rebeliões internas, né?
Mas, infelizmente, irmãos, mas o seu coração não era melhor do que os seus antecessores, né? O ruim também foi um homem idólatra. Apesar da boa administração física que ele fez sobre a nação, e acabou agora deixando a nação na mão do seu filho chamado Acabe, né? Onri pecou contra o Senhor mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele, como Jeroboão havia feito antes dele. Onri fez o que era mal, fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados, porque fez o povo de Israel adorar ídolos. E todas essas coisas que Onri fez, e todas as suas realizações estão escritas no livro dos reis de Israel. Onri morreu, foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. Então, aí agora nós temos a dinastia de Onri. Ó. Então, por sua vez, Acabe conseguiu ser o pior de todos os reis. Então, o autor aí de Reis, ele está fazendo um resumão. Dentro desse período aí, 19 reis, os piores rei que houve em Israel é Acabe. Por isso que ele vai trazer um longo escrito sobre Acabe. Então, o que faz Acabe ser um dos piores reis de Israel? O que ele faz? Onrim, ele faz uma aliança lá com o rei de Tiro e Sidom. Então, casando com Jezabel, a princesa dos fenícios, né, do Sidom, que tornou-se adorador de Baal, deus pagão da fertilidade e da tempestade, né, edificou altares e idólatras por todo o reino. Em outras palavras, a casa de Acabe põe lá na Constituição agora de Israel que Deus de Israel agora é Baal, entende? Então agora nós não é aquela questão, vocês podem adorar o Deus de Israel, o Deus eterno, criador dos céus e da terra, mas também vocês têm toda a liberdade constitucional baseada na lei para adorar a Baal. Bom, então isso, irmãos, vai trazer uma disciplina sobre a nação. Vamos relembrar, por isso que é importante nós relembrarmos, lá quando Israel sai do Egito, Deus faz um pacto com Israel. E esse pacto é um pacto bilateral. Quando Deus faz um pacto com Abraão, é unilateral. Abraão, eu vou te abençoar, você e sua descendência. Mesmo que você morrer, Abraão, eu vou cumprir, né? Eu vou cumprir isso que prometi, né? Então Deus faz um pacto unilateral com Abraão. Agora, com o povo de Israel, mas é um pacto bilateral. Então, quer dizer, as partes têm partes a cumprir. Lá no Monte Sinai, irmão, Deus está dizendo, eu sou o Deus exclusivo. Israel não pode mais agora adorar o outro Deus. Deus promete dar o quê? Proteção e provisão. Então Israel deveria ser como uma esposa submissa. Então Deus promete manter as suas promessas, Israel deveriam crer, e as suas leis deveriam obediência. Agora, irmãos, Israel, a nação de Israel está dizendo agora que ele adora Baal. Então, em outras palavras, a proteção e a provisão e as promessas, Deus não tem mais o quê? Compromisso de cumprir. Porque esse pacto foi o quê? Foi quebrado. Tá? E aí, futuramente, nós vamos entender isso quando nós entrarmos no livro de Oséias. Né? Oséias, ele tem uma esposa que vai ser adúltera, né? Então ele vai chamar não mais meu povo, olha, ele não tem mais um vínculo com vocês. Né? Depois, então, vem uma promessa que Deus vai trazer um povo que não é povo. Então Deus agora, irmãos, o livro vai mostrar agora que Deus, antes de trazer o juízo, tá? Porque a lei dizia, né? Então, as leis têm que ser obedecidas e quando não obedece, tem que haver o juízo, né? Então, antes de haver juízo, então agora Deus vai trazer uma disciplina. Tá? Então, houve 3 anos e meio de seca. Então, em outras palavras, Deus chamou Elias para desmascarar Baal. Elias foi enviado por Deus Israel, que fechou os céus por 3 anos e meio. Então, o inútil Baal nada pôde fazer pelos campos e pela lavoura, que a fome e segregação em Israel. Então, Deus está mostrando ao povo, olha, se Israel agora está passando a adorar Baal, então que Baal faça o quê? Cuide de vocês, manda a chuva e manda o quê? O sol. E manda a provisão. Então, durante 3 anos, irmãos, e meio, não houve o quê? Então, Elias, né?
Então, Elias, ele vai ser sustentado pelo Senhor. Lá, aqui tem um rio aqui chamado Querite, aqui, ó. Ele fica aqui. E aí, durante esses 3 anos, né, o rio vai secando, e aqui acontece uma coisa extraordinária, né? Então, Elias vai lá para a terra de Tiro e Sidom, tá bom? Da terra de onde Baal veio, tá? E lá ele vai ser cuidado por uma viúva, tá? Que sustentou o seu servo. Então, o Deus de Israel sustenta o seu servo na terra de Baal. Então, o livro quer mostrar que como Deus reina sobre todas as situações. Enquanto o povo de Israel aqui está sofrendo, tá? Pela seca, Deus quer mostrar que ele tem controle sobre toda a natureza, ele tem controle sobre os deuses, ele consegue dar provisão aos seus filhos, mesmo que na terra de Baal. Se a terra de Ciro Fenícia é onde adorava Israel, onde eu adorava Baal. Então, isso é o que o livro quer mostrar, que Deus é soberano sobre todos os lugares, até onde os homens dizem que aquele território pertence aos outros deuses. Né? Então durante irmãos, esse tempo aqui, houve um período de seca aqui em Israel. Então, basicamente, o que acontecia? Basicamente, nós sabemos como funciona o clima. Aqui não deixou de ter sol, o sol não deixou de brilhar, o mar não deixou de existir. Então, por que não chovia? Simplesmente, irmãos, Deus fazia que os ventos não trouxessem a chuva para Israel, aqui para as montanhas de Israel. Ele fazia que os ventos o quê? Voam com as nuvens, com a umidade, voltassem novamente para o mar. Tá? Então, mostrando que ele tinha um controle sobre a natureza. Então, aqui, tá? Aqui nós temos um Monte Carmelo, que fica logo aqui, próximo ao mar Mediterrâneo, que onde os israelitas criaram vários locais de adoração ao deus Baal. Então, nesse local, né, ele vai confrontar os profetas vão confrontar os profetas de Baal. Né? Elias foi procurado. Elias ele passa aqui durante. Lembra que ele está aqui em Tiro e Sidom, né? Acabe procura por Elias. E então Deus manda agora Elias voltar e apresentar aqui, lá em Samaria, Acabe dizendo que agora vai voltar a chover. Mostrando o quê? Que Deus tinha um controle sobre isso, que ele vai mostrar à nação quem realmente é o Deus de Israel. Então Elias, ele manda levar lá para o monte a média de 850 profetas. E eles clamaram o dia todo, né, retaliaram, e o fogo que não caiu. Então, Elias agora ele edifica, né? Ele faz que ele reconstrói o altar do Senhor, mostrando que a nação estava dividida. E então Elias, quem sabe que Baal foi viajar, Elias até brinca, quem sabe que está defecando, quem sabe que ele está fazendo as suas necessidades, grita mais alto que ele vai ouvir. Então Elias, agora, depois de Elias burlar os profetas de Baal, então ele levanta o altar, então ele manda fazer um rego aqui, ó, tá? E enche o altar basicamente de água, e fica bem encharcado, e então ele ora, e o fogo cai. E agora é interessante, mas as pessoas que estavam lá em cima do Monte Carmelo reconheceram que só o Senhor, né? Essa palavra, só Yahvé é Deus. Só Yahvé é Deus, porque a palavra Baal também significa Senhor. Então eu estava com uma confusão, se Baal também era Senhor, né? Era o seu dono. Então eles estão reconhecendo que somente Yahvé era Deus, que o fogo caiu. E aí Elias ora, né? E é interessante nós entendermos isso aqui. Elias ora, e ele então ora 7 vezes, e ele vê lá, como vocês estão vendo, eu estou vendo uma nuvem tamanho de uma mão. Né? Acabe desce, porque hoje vai chover em Israel. Por que é essa expressão? Porque hoje vai chover. Então, Elias quer mostrar à nação que não foi uma circunstância temporária, não foi uma questão da natureza que a chuva caiu. Está dizendo que Deus, naquele dia, a chuva ia cair da mesma forma como Deus fez o que? Naquele exato momento, o fogo caísse, né?
Então as pessoas não puderam reconhecer que o Deus Israel era um Deus vivo pela manifestação do fogo e pela manifestação da chuva. Porque é interessante também, irmãos, o Deus Israel é aquele que mandava o raio, aquele que mandava o trovão. Então, se realmente Baal fosse o Deus verdadeiro, o altar de Baal deveria ter pegado fogo, né? E com isso, irmãos, só que lá em Samaria, tá? A rainha Atalia, a rainha Isabel, ela fica praticamente indignada com isso, entende? Fica praticamente indignada com isso, que como que agora um homem consegue confrontar os seus profetas, porque ele mata os 850 profetas, né? Então Elias agora, irmãos, Elias tem uma suprema, grande decepção. Ele acha que toda a nação vai se converter. Só que a nação não se converte, algum povo se converte. Elias fica tão desiludido, irmãos, que ele vai lá para o Monte Sinai, que ele quer saber onde Deus fez o pacto de nação que realmente havia acontecido, né? Então Elias fica desiludido, irmão. Então o Senhor não estava no vento do furacão, não estava no terremoto e fogo, mas sim falou sobre um sussurro suave. Então o que Deus mostra para nós, irmão, né? Os esforços espirituais não são realizados pelo sensacionalismo, somente por manifestações externas, mas, sobretudo, mediante a voz do Senhor que opera na consciência de cada homem. Dizendo, Elias, se o homem não abrir o coração para ouvir a minha voz, se a sua consciência não for sensibilizada, nada disso, nem milagres mudam o coração das pessoas. É isso que a gente vai ver futuramente na vida de Jesus. Ele tira um homem 4 dias morto da sepultura, cura um cego, e os líderes religiosos ainda ficam incrédulos em relação à manifestação divina do Deus eterno. Então, para concluir aqui, mano, então Deus Israel domina sobre todo o universo, tá bom? Ele controla os animais, o corvo manda comida para Elias, tá? Ele controla as águas, o rio secou no momento exato. Deus controla os alimentos, tá? Você viu que não faltou azeite nem farinha durante aquele tempo de seca que durou, tá? Elias ele recebe um alimento lá, uma alimentação ultra mega extraordinária, que ele consegue caminhar durante 40 dias, dá uma força a ele sobrenatural, né? Deus tem um controle sobre a morte, ressuscita o filho dessa viúva, né? É importante aqui, irmão, nesse contexto, que naquela época não havia fundo de garantia, não havia cesta básica, não havia INPS. Então, a viúva, se ela não tivesse uma pessoa para sustentar, ela estava fadada a morrer de fome. Por isso que era importante ela ter uma pessoa, um filho para sustentar ela na sua velhice, tá bom? Então, Deus tem um controle sobre o fogo cai naquele exato momento quando Elias orou. Então, Deus tem um controle sobre o vento e sobre a chuva, exatamente depois de 3 anos e meio, a chuva começa a cair, e Deus também tem um controle sobre a natureza, o terremoto, aconteceu naquele momento, né? E também, irmão, Deus tem controle sobre os seus servos, né? Elias, você não está sozinho, tem para mais de 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos. Eu estou guardando e eu estou o protegendo, né? E sobretudo também, irmão, Deus tem um controle sobre os rebeldes. Acabe e Jezabel não puderam fazer nada sobre a vida de Acabe, né? Então, terminando aqui a lição, Elias, irmãos, ele é chamado para uma missão. Elias, sai da sua frustração, sai da sua coisa, seu ministério ainda não acabou. Então, o que você vai fazer? Você vai ungir Azael, o rei da Síria, para tratar com a nação de Israel. Você vai ungir Jeú para tratar com a família de Acabe, porque Jeú vai exterminar com a família de Acabe. E você vai ungir Eliseu para substituir. Irmão, desses 3 ofícios aqui, qual que Elias cumpriu? Irmãos? Ele pessoalmente foi só o último, né? Foi só o último, entende? Ele está tão decepcionado, ele achava que ele não tinha mais nada, então o último que ele foi aqui, porque Eliseu